Oi, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês quatro curiosidades ou quatro esclarecimentos da palavra de Deus e a igreja também, algumas coisas que acontecem na igreja, tá? São quatro explicações assim bem importantes que um dia eu não sabia e quando eu soube eu fiquei maravilhada. Então, vamos aprender e colocar na nossa mente e nunca mais esquecer as quatro explicações que eu vou dar para vocês agora, tá bom? Hoje, né? No caso, essas quatro só. Existem outras confusões que a gente faz ou dúvida que a gente tem, tá bom? E hoje eu vou então fazer esses quatro esclarecimentos bem legais, vocês vão gostar. Prestem bastante atenção para nunca mais esquecer, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro esclarecimento, a primeira explicação que eu quero dar para vocês é com respeito à Bíblia, a palavra de Deus. Eu não vou mostrar para vocês porque é muito pequenininho que eu vou mostrar as letrinhas, aí vocês não vão conseguir ver direito, então só presta atenção e depois vocês conferem, tá bom? Na sua Bíblia em casa. Muito bem. O capítulo, que a gente já sabe, isso aí não é a novidade que eu vou trazer, né? Então, o capítulo é aquele número grande que tem dentro, tem os livros, tudinho, aí tem o capítulo que é o número grande, tá bom? Bem aqui, né? Tem um número bem grande. Aí, depois vai descendo os números pequenininhos, que a gente chama de versículos. Muito bem. Quando você encontrar no meio de um versículo uma letrinha, é isso que eu quero trazer para vocês. Muita gente fica nessa confusão. Um dia desse, uma amiga minha ligou para aqui para casa perguntando o que significava. Então, é isso. Quando você vê uma letrinha pequenininha ali no meio do versículo, em algum lugar, o que é que vai acontecer? Ó, por exemplo, vou dar uma referência para vocês. 1 João, capítulo 5, o verso 11, vai dizer assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, bem em cima da vida, da palavra eterna, tem uma letra B. Pode ser qualquer letra, às vezes eles usam o A e outras letras. Então, aqui tem uma letrinha B, certo? Em 1 João, capítulo 5, verso 11. E o que é essa letrinha B que tem ali, juntinho aquele versículo, pelo meio dos versículos? Por que aparece aquela letrinha B? Então, o que você vai fazer? Você vai descer para o rodapé, que é a parte final da Bíblia, e lá no rodapé você vai encontrar aquela letrinha que você achou no meio do versículo, certo? Você vai encontrar, no caso, você vai encontrar aquela letrinha B. O que é que significa? Lá embaixo vai ter uma outra referência, como aqui, por exemplo, tem de novo escritozinho, capítulo 5, verso 11. Aí tem a letra B, do lado tem João 3 e 36. Certo? Então, ali do lado, lá no rodapé, lá embaixo da Bíblia, vai ter uma explicaçãozinha. Vai ter João 3 e 16 e 36, dizendo o quê? Que aquele versículo, aquela letrinha, em cima daquela palavrinha, daquele versículo, significa que existem outros versículos em outros livros da Bíblia, ou até mesmo no mesmo, que vai falar sobre aquele mesmo assunto. Entenderam? O que é que significa isso? A letrinha que você encontrar no meio do versículozinho, você vai lá embaixo, ela vai se encontrar de novo aquela letrinha junto ao mesmo versículo que você leu, e vizinho vai ter outras referências dizendo para você que em outros lugares da Bíblia você pode encontrar o mesmo assunto que você está lendo ali naquele versículo, certo? Mas digamos que você encontre não uma letrinha, mas um número. Aí é um pouquinho diferente, tá bom? Você vai encontrar o número. Então, digamos que em 2 Pedro, aqui no livro, né, na palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4. 2 Pedro 2 e 4. Tem um numeralzinho aqui na palavra, vai dizer assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, em cima da palavra inferno tem um numeral, o numeral 1, certo? Então, quando tem dentro aqui, no meio dos versículos, um número, aí você faz a mesma coisa, você vai lá para o rodapé, para a parte final da Bíblia,
e você vai encontrar a explicação. O que é que significa? Vai ter de novo ali aquela mesma referência, certo? E ali, naquela referência, vai ter o significado da palavra. É diferente quando tem um numeral, aí você vai lá embaixo e você vai encontrar aquele mesmo numeral e vai ter o significado daquela palavra onde você encontrou o numeral em cima. Nós encontramos o numeral 1 em cima da palavra inferno. Descemos lá para o final da Bíblia e lá vai ter o significado da palavra inferno. Lá vai estar, aqui na Bíblia atualizada, tártaro. Que interessante, não é? É diferente. Quando você vê a letrinha, você vai ter outras referências que falam do mesmo assunto, relacionadas. Quando você encontra um numeral, lá embaixo vai ter o significado daquela palavra que quando a pessoa viu lá, talvez ela não entenda, ela precisa saber o que significa aquilo, aí você vai lá embaixo e já vai ter o significado. Eu acredito que em todas as Bíblias isso acontece. Às vezes é do lado, às vezes é bem no meio, às vezes é lá embaixo. Uma dica super legal, não é verdade? Eu aprendi e gostei de ter aprendido. Então, a próxima dica que nós vamos aprender agora, ainda relacionada às coisas da igreja, é com respeito ao cantor cristão. O movimento batista regular, eu não sei quais são os outros, mas alguns usam o cantor cristão, que é o livro de música. No número 1, o número 1 do cantor cristão, a primeira música, chama-se Antífona. E aí, muitas pessoas, quando vão para a igreja, escutam o dirigente falar: vamos cantar agora o número 1 do cantor cristão, o hino chamado Antífona. Aí fica todo mundo: o que é isso? Então, vamos aprender e nunca mais esquecer que a palavra antífona significa liturgia. Então, é o primeiro hino, está fazendo a abertura da liturgia, significa também um cântico que antecede ou canção, música. Não vamos esquecer mais isso, tá bom? Liturgia. Então, significa isso. Na verdade, antífona significa liturgia, um cântico que antecede ou música. Nunca mais esqueceremos disso, tá bom? Uma outra dica, uma terceira dica muito importante com respeito às coisas da igreja. Na palavra de Deus, a Bíblia, ela é dividida em 2 livros, não é? Para cá, no início, é o Velho Testamento, que aconteceu primeiro. E no final da Bíblia é o Novo Testamento. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tem a primeira, não é? Tem primeiro Crônicas, tem primeira Pedro, não é verdade? Então, as pessoas fazem maior confusão. Precisa se entender. Todas as vezes que a gente for se relacionar, falar sobre um livro que está no Velho Testamento, o Velho Testamento começa no livro de Gênesis até Malaquias, né? Isso, começa em Gênesis, termina em Malaquias. Todos esses livros aí tem livros, 2 livros que a gente fala primeiro, segundo, certo? Então, todos do Velho é usado no masculino. Primeiro, só. Segundo. Primeiro, segundo. Velho Testamento, todo o início da Bíblia, lembrem disso, de Gênesis até Malaquias. Todas as vezes que você encontrar um livro que tem 1 ou 2 livros, você fala primeiro, segundo. Não esqueçam. Por quê? Porque todos os livros do Velho Testamento são livros, tá bom? Livros. Por isso, todos eles no masculino, tá bom? Primeiro ou segundo. Então, primeiro Crônicas. Por mais que a palavra crônicas termina com A, mas você não vai relacionar que é primeira porque é feminino. Não, é sempre primeiro. Velho Testamento, todos os livros são primeiro, combinado? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, certo? Não esqueçam disso. Então, todos os livros, por exemplo, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis.
todos os livros que forem no Velho Testamento é primeiro, porque são livros. Entenderam? E todos que a partir de Mateus até Apocalipse é o Novo Testamento. Todos os livros que tiver um, dois, alguns são três, é sempre primeira e segunda, mesmo que o livro chame-se Timóteo. Então, é primeira Timóteo, segunda Timóteo. Por quê? Porque são todas cartas, epístolas. Então, a primeira, esse feminino está relacionado a cartas, epístolas, e não os nomes que tem dentro delas. Entendeu? Lá no Velho Testamento, primeiro, segundo, relacionado a livros. Entenderam? Nunca mais vamos esquecer disso? Muito bem, um dia já aconteceu comigo e agora já decorei. E uma quarta dica muito importante também das coisas que acontecem na igreja é que a palavra membro só existe membro, tá certo? Então, eu sou membro da igreja. Você é membro da igreja, sempre. Se a pessoa for mulher, ela é membro da igreja. Ela é homem, ela continua sendo membro da igreja. Quer dizer, homem, membro, mulher também, membro. Então, essa palavra, ela não existe. Tem umas explicações lá longe no dicionário, mas que não se aplica. Então, é a palavra membro, é um substantivo tanto masculino quanto feminino, aplicado para os dois. Então, se você é mulher, você diz, eu sou membro da igreja tal. Você é homem, eu sou membro da igreja tal. Não tem, eu sou membra, tá bom? Então, esquece essa palavra, não tem no feminino membra. Eu sou membro da igreja, então eu sou uma pessoa associada a esse grupo, um substantivo feminino e masculino, tá bom? Usa-se para os dois, gênero masculino e feminino. Eu sou membro da igreja ou de um departamento, de uma associação, ok? Obrigada, e eu acredito que vai ser bom para vocês, porque quando eu aprendi essas coisas eu fiquei super satisfeita, me achei até mais inteligente, então que vocês nunca mais esqueçam essas explicações que eu dei agora. Se você já sabia, bom, beleza, mas se você não sabia, grava, decora e nunca mais esquece, tá bom? Obrigada pela atenção!